Olá! O Sessão de Notícias está no ar para te atualizar de todos os assuntos do Parlamento Caxiense. E na edição de hoje você vai ver. O Câmara Vai aos Bairros mobiliza moradores da região central de Caxias. Escola Luiz Covolan é homenageada na Câmara. Cerca de 40 famílias devem ser assentadas no loteamento Vila do Rosário 2. E ainda, como está o cenário das pessoas que vivem em vulnerabilidade social no nosso município? Com o aumento da fome, instituições se mobilizam para combater a situação. Fique com a gente! Uma semana mais curta por causa do feriado da Proclamação da República, mas mesmo assim tivemos muitas atividades no Parlamento. Começamos te mostrando como foi o 8º encontro do Câmara Vai aos Bairros na Casa da Cultura. Os moradores da região central de Caxias foram ouvidos na noite de quinta-feira. Foi o 8º encontro realizado ao longo do ano, em uma edição que teve o maior número de reuniões desde que o programa foi criado em 2010. Primeiro, os vereadores se apresentaram para o público e colocaram o mandato à disposição. Esse encontro trouxe vários aspectos que dizem respeito a toda a cidade, né? Então a gente viu aí temas, especialmente na questão da saúde, né? Na atenção básica, alguns encaminhamentos de que está faltando médico, de que precisa mais estrutura, né? A questão dos hospitais, né? Que tem diminuído os atendimentos, especialmente os hospitais SUS, né? E aqui a gente tem o Hospital Pompeia, que é um hospital no nosso coração da cidade. Também apareceu a questão da manutenção da cidade, aqui o banheiro público da praça, né, também apareceu como algo que a gente precisa ter uma atenção especial, a limpeza, né, nessa região central. A ideia é essa mesma, conhecer quais as necessidades existentes em cada área do município e repassar as situações ao Executivo. Presidentes de associações de moradores de bairros da área central estiveram presentes. Não só num bairro de Pio Décimo, mas toda Caxias carece, né, de uma melhoria nessa questão de segurança pública, né? Claro que tem outras demandas, né? Um bairro centro, ele precisa, vamos dizer assim, de uma melhoria na iluminação pública, né? Trocar por uma iluminação de LED, onde ficaria mais clara, onde as pessoas, principalmente no verão, com as famílias e filhos, pudessem caminhar, né? Ter essa liberdade de ter esse tempo de caminhar pelas calçadas sem ter problema, né? De algo assim, de algum infortúnio, vamos dizer assim. Muito bom, até porque a gente sempre espera que mais pessoas participem, né? Mas os vereadores estão abrindo esse espaço aí para as demandas de Caxias, que é muito importante para que a nossa cidade venha a ser a cidade que era no passado, uma cidade que era muito exemplar aí. 24 demandas foram elencadas e agora devem ser enviadas ao prefeito. Porque a gente, como liderança e mesmo como cidadão caxiense, a gente aproveitar e exercer realmente a democracia. Isso é democracia, até porque não tem como, a gente diz a Câmara é a casa do povo, mas não tem como colocar em um único momento todos os moradores na Câmara de Vereadores. Então é importante a Câmara ir até os bairros e ouvir as lideranças para cada vez a gente fazer uma Caxias melhor e melhor para todos. O último encontro vai ser na sede da UAB no dia 3 de dezembro, às 14h, e é aberto ao público. Agora você vai ver o que rolou na sessão de quarta-feira. Um momento marcante foi a homenagem aos 50 anos da Escola Municipal Luiz Covolan. A sessão de quarta-feira começou com acordo de lideranças para a Escola Estadual de Ensino Fundamental José Wenzon Eberle. A professora Márcia Guiar da Silva apresentou um projeto do 5º ano para realizar um passeio pedagógico em uma fazenda de Viamão. Como professoras, buscamos também que o ensino seja de uma forma prazerosa, pois entendemos que aprendizados realizados em ambientes externos têm grande importância na vida dos estudantes. No plenário estavam professores e estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Covolan. É que a instituição foi homenageada pelos 50 anos de atuação. A iniciativa da homenagem foi do vereador Gilfredo de Camilles. A escola atende atualmente 435 estudantes das zonas oeste e norte da cidade, principalmente nos bairros Cinquentenário, Marechal Floriano, Tijuca e do loteamento Riolão. Desenvolve um importante trabalho pedagógico com o intuito de contribuir com o desenvolvimento integral dos estudantes. As diretoras e vices receberam uma placa.
Na tribuna, a diretora Aline do Amaral agradeceu a homenagem e lembrou a trajetória e a missão da escola. A Escola Luiz Covolan tem como compromisso a construção dos princípios e valores através de uma educação com base sólida em busca de uma sociedade com pessoas melhores. Nossa escola se importa com as histórias de vida de seus estudantes, professores e funcionários, uma vez que elas são muito importantes, pois a escola é um local de aprendizagem, acolhimento, escuta e valorização do ser humano. Já no grande expediente, o vereador Velocino Ex, do PTB, fez um relato sobre a reunião pública da Comissão de Agricultura, realizada na semana passada. O assunto foi prevenção a estiagens. Ressaltou a seriedade da falta de água no interior e o impacto na produção de alimentos. Que ainda há 12 mil pessoas no meio rural com problemas, dificuldade de água, enfim, para consumo próprio. E também eu fiz um relato de consequências pelas dificuldades das leis ambientais que vêm de cima para baixo, da nossa realidade aqui um pouco diferente, desburocratiza um pouco mais para que, além do consumo próprio, possa armazenar água para plantio. O vereador Renato Oliveira, do PCdoB, falou sobre as obras do Hospital Geral e cobrou informações sobre o andamento e o término da ampliação. São 48 municípios envolvidos, com mais o nosso, 49 municípios, né? Então nós precisamos, ficou para março concluir o Hospital Geral, a conclusão de 118 leitos. Depois junho, depois julho, depois setembro, agora por último, a última era outubro. E até agora nada, né? Então é uma preocupação nossa. Adriano Bressan, do PTB, apresentou problemas enfrentados nas escolas estaduais. Citou o Instituto Cristóvão de Mendonça, um dos maiores de Caxias, que está há anos com o auditório interditado. Além de outros problemas na escola Alexandre Zátera e no Colégio Imigrante. E agora continua, né? Infelizmente, o descaso, o abandono. Aí a gente tem Alexandre Zátera, que em 30 dias, quando a Câmara foi aos bairros, disseram que iam resolver e tal, gastaram 10 mil para colocar escolas. Então é um descaso com dinheiro público. Infelizmente, temos também a Escola Imigrante, que está lá com o muro caído há quase 3 anos, né? Interrompido o acesso das pessoas poderem caminhar pela calçada. Gilfredo de Camilhas, do PSB, falou sobre os fios de postes que ficam soltos, provocando perigo para quem circula nas ruas. Outros problemas citados foram as condições das calçadas e o acúmulo de lixo ao redor dos contêineres. Eu apelo mais uma vez à SMU, problema de calçadas, cordoalhas, os sinais sonoros, os sinais luminosos, pessoas estão se machucando, abertura dos portões das garagens, principalmente nos condomínios, que abre para fora e estão atingindo pessoas. E isso a nossa cidade não merece ter esse descaso dessas pessoas que teriam o poder de multar, né? Então a gente faz um apelo a todos, não só a SMU. 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Durante este mês, diversas programações promovem reflexões sobre o racismo. Por isso, nós conversamos com o vereador Lucas Carinhato, do PT, que é presidente da Frente Parlamentar de Combate às Intolerâncias da Câmara e também é mestre em História da África. Veja a avaliação que ele fez em relação ao momento que estamos vivendo. O 20 de novembro é uma data emblemática no Brasil, porque a gente relembra a passagem do Zumbi dos Palmares, um líder negro, né, que lutou contra a escravidão, mas muito mais que um momento de festejo, é um momento de reflexão, né? O racismo no Brasil é um problema estrutural, nós temos cada vez mais relatos de pessoas que sofrem a violência do racismo e as consequências do racismo, por exemplo, mulheres negras que seguem ganhando muito menos do que mulheres brancas, né, do que homens brancos, e é por isso que o tema do racismo, e mais que o racismo, né, a prática do antirracismo, ela é fundamental no Estado democrático de direito. E, aliás, se nós queremos construir um país soberano, democrático, com os princípios da igualdade, né, da equidade, o racismo precisa ser uma chaga afastada, né, da nossa realidade. E isso a gente trabalha com política pública, a gente trabalha com conscientização, a gente trabalha reconhecendo que o Estado brasileiro
racista de maneira estrutural e o Estado, logicamente, para corrigir o racismo estrutural, ele precisa propor políticas públicas, ele precisa ter ações afirmativas para que essas diferenças elas se diminuam, a gente caminhe para a equidade e que, oxalá, um dia, né, negros e brancos tenham as mesmas oportunidades, né, sejam respeitados, possam viver num ambiente que não seja do ódio, da intolerância e do racismo. Vamos para um pequeno intervalo agora. A seguir, com o aumento da fome, instituições se mobilizam para combater essa situação e a nossa equipe mostra exemplos dessas iniciativas. Já acordei com aquela vontade de mamar. Eu também. Dá vontade de fazer isso o dia todo, né? Ainda bem que a mamãe tem um montão de gente preparada para ajudar. O papai, a vovó, o chefe dela sabem o quanto o leite materno faz bem e sempre estão por perto para dar apoio. E claro, os profissionais de saúde, que sempre ajudam a mamãe quando ela precisa. E essa vida de mamãe é puxada, viu? Mas com seu apoio a gente mama muito mais tranquilo. Ministério da Saúde. É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso, mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado. Estamos de volta para te mostrar as atividades realizadas na Câmara esta semana. É o Direto da Redação. A Frente Parlamentar de Acompanhamento da Codeca promoveu prestação de contas da nova gestão na tarde de quinta-feira. Os vereadores marcaram presença para questionamentos e manifestações. A diretora-presidente da Codeca, Maria de Lourdes Fagherazzi, que assumiu o cargo em março deste ano, destacou que ações como o reequilíbrio dos contratos vigentes puderam reduzir gastos e gerar 10 milhões de reais aos cofres da empresa. A mandatária ainda projetou fechar o ano com saldo positivo de 1,5 milhão. Na noite de quarta, a SEDUT, comissão que trata sobre a habitação no município, promoveu um encontro com os moradores contemplados pelos conjuntos habitacionais do Programa de Arrendamento Residencial, o PAR. Um grupo de trabalho foi criado para negociar um desconto ou ainda a isenção completa na cobrança do ITBI, o imposto pago na aquisição de imóveis. A proposta vai ser discutida pelos vereadores Lucas Carenhato, Adriano Bressan e representantes do Executivo e dos conjuntos habitacionais do PAR. 22 telas de artistas de Caxias e região retratam prédios, praças e locais que simbolizam e fazem parte do dia a dia de uma cidade. É a exposição Paisagem Urbana, aberta ao público na Câmara Municipal até o dia 30 de novembro. A mostra faz parte da programação da 9ª edição do Festival Cultural Aldeia Sesc. Vale a pena conferir. Cerca de 40 famílias de Caxias vão ser assentadas no loteamento Vila do Rosário 2. O projeto de lei foi aprovado na sessão de quinta-feira. Veja os detalhes na reportagem. A ordem do dia contou com 3 projetos aprovados. Um deles nomeia a via pública no bairro Desvio Risso como a Celino Mateu Slaviero. O projeto é do vereador Sandro Fantinel, do Patriota. O outro aumenta as penalidades para quem cometer o ato da pichação. Os valores podem chegar até R$ 54 mil. O projeto também altera o valor das multas para o descarte incorreto do lixo, passando de R$ 200 para R$ 600, além da multa para depredação de locais e objetos públicos, passando de R$ 4 mil para R$ 12 mil. O projeto, que também foi acolhido pelos parlamentares, é de autoria do Executivo. O município vai utilizar uma área no loteamento Vila do Rosário 2 para assentar mais de 40 famílias que hoje moram em locais de risco. Agora o projeto precisa ser sancionado pelo prefeito. Na sessão também teve 2 espaços de acordo de lideranças. A 4ª edição do Natal Literário Solidário foi o primeiro tema na tribuna. É um projeto que a gente não distribui livros. Muito pelo contrário. Através dos sonhos e os medos,
a gente encontra sim um objeto livro da literatura que dialoga com esses sonhos e medos. O que a gente distribui e o que a gente entrega, na verdade, são instrumentos para garantir a integridade emocional e cognitiva dessas crianças e jovens. Já o presidente da Amob Canyon, Marciano da Silva, cobrou a legalização dos imóveis localizados na região. Mas eu estive na audiência do prefeito, ali na prefeitura, onde foi falado da legalização dos terrenos do Canyon. Só que teve uma pessoa que falou que vai ser legalizado só a parte de baixo, a área de risco não vai ser legalizada. Então eu quero saber agora, pelo amor de Deus, vai ficar na mão dos senhores e senhoras vereadores. Como é que vão ficar aquele pessoal de área de risco? Porque habitação, em outros prefeitos que passou, sempre viram o pessoal fazer casa em área de risco. Foi liberado pela prefeitura, não foi liberado por nenhum morador que invadiu. Quem tem lá, hoje foi a prefeitura que botou em área de risco. Então não é assim que dizer que não vão ser legalizados. E tem gente com casa de material, e como é que vão demolir uma casa e o cara botou a vida inteira para fazer aquelas casas lá? Então não é por aí, pessoal. Quem abriu os trabalhos no grande expediente foi a vereadora Marisol Santos, do PSDB, diretora da Escola do Legislativo. Ela representou o Parlamento Caxiense no encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo na semana passada, no Recife. Então nós tínhamos mais de 500 pessoas participando do país inteiro em discussões essenciais sobre cenário político, sobre cidades inteligentes, sobre a questão do empreendedorismo, sobre os desafios, de governabilidade, inclusive com mesa redonda, participação de 4 governadores eleitos. Também quem usou a tribuna foi o líder do Partido dos Trabalhadores, Lucas Caranhato. Ele fez a leitura da carta dos moradores do bairro Rio Branco, que cobram do prefeito uma atitude sobre as manifestações em frente ao quartel do Exército. E nós recebemos algumas pessoas que são moradoras do Rio Branco, aí do entorno do quartel, e que colocam aí uma série de questões relacionadas a problemas que estão enfrentando em face das manifestações. Tenho acompanhado pelas redes, muitas das pessoas que estão lá defendem algo que é ilegal, que é a intervenção militar. Então, no mérito dessas ações, há uma ilegalidade, que é a defesa da intervenção militar, e o incômodo daqueles moradores, em alguns casos também de pessoas terem sido agredidas, que passaram por ali, e por isso dá atenção e dá cobrança ao Poder Executivo Municipal, que precisa se manifestar. O acesso à alimentação está na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU e também está previsto na nossa Constituição. Mas, infelizmente, isso não é suficiente para garantir o alimento básico a todos. O número de pessoas que passam fome cresceu em Caxias do Sul nos últimos anos. Atualmente, mais de 14 mil famílias estão em situação de pobreza e extrema pobreza no município. Enquanto país, nós fomos garantir a alimentação como um direito social somente em 2010, uns 60 anos depois, que foi discutida a questão de ser um direito humano, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 48. Então, nós demoramos muito tempo e nós tratamos, enquanto país, por muito tempo a fome como um tabu, que não se falava. O acesso a uma refeição todos os dias, infelizmente, não é a realidade de muitas famílias em Caxias do Sul. Segundo a Fundação de Assistência Social do município, a FAS, em 2019, mais de 61 mil pessoas estavam inscritas no Cadastro Único, meio em que o governo mapeia famílias em vulnerabilidade. Atualmente, são mais de 80 mil. Ou seja, em 3 anos, 20 mil pessoas entraram nessa lista. O agravo e o risco social, ele existe, ele é recorrente, ele está presente nos nossos serviços. Nós, enquanto porta de entrada, para esse público, aumentou
bastante, né, as vulnerabilidades e os encaminhamentos. A gente só consegue identificando isso, né, muito através do cadastro único, que é, né, a base de dados, mas também muito dos nossos centros de referência de assistência social. O empobrecimento é percebido também por lideranças comunitárias e representantes de organizações não governamentais. É para eles que muitas pessoas recorrem quando encontram dificuldades, inclusive a falta de alimentos. A representante da ONG Ação da Cidadania, aqui da Serra, afirma que a procura por cestas básicas aumentou com a pandemia. O que se observa na pandemia e depois da pandemia é um aumento significativo de famílias em insegurança alimentar grave. O que isso quer dizer? São famílias que passam fome. São todas as pessoas da família que dificilmente têm o que comer. Elas passam um dia, passam 2 sem ter alimentos dentro de casa. E isso tem aumentado consideravelmente para a gente, porque aumentou muito os pedidos de cesta básica, né? Então, o trabalho é incansável, né? Todos os dias a gente recebe uma média de 200, 300 pedidos de cestas básicas por bairro para a gente. Cesta básica é um benefício eventual da política de assistência social. Mas eu fico me perguntando, né, até quando a gente vai trabalhar com um atendimento numa perspectiva de uma necessidade como se fosse eventual, sendo que ela é permanente e muitas famílias recorrem todos os meses buscando a cesta básica. Então, será que é eventual? Caxias do Sul conta com 28 centros de convivência. Nós viemos até a despensa de um deles, onde os alimentos são armazenados e distribuídos. E olha, tudo isso faz muita diferença na vida de quem é atendido. Quem está na ponta, como nós, a gente enxerga as necessidades e nem sempre a gente consegue suprir. Pensamos assim que a maior necessidade é de alimentos, então eu acho que é uma das piores necessidades, maiores necessidades. As nossas crianças da semana, algumas delas, vêm aqui. Tão importante quanto as atividades é o alimento. O alimento porque não tem em casa. É por meio de iniciativas como essas que a esperança renasce e um direito básico é atendido. A importância de nós estar comendo aqui é muito boa porque em crise de pandemia a ENCA ajudou muito nós. E às vezes que a gente não tinha como comer em casa, eles nos ajudaram e a gente vinha comer aqui. Tem pessoas na rua que eu já vi também que me pediram ajuda e eu não posso ajudar. E todo dia, não importa se é só arroz e feijão aqui, eu agradeço porque pelo menos eu vou ter um alimento para poder comer e não vou passar fome no outro dia. O parlamento, junto com entidades da sociedade civil, se mobilizam para encaminhar ações e demandas ao executivo, a fim de ampliar e qualificar políticas públicas oferecidas. Hoje, infelizmente, Caxias do Sul, o município, em questão de políticas públicas, deixa a desejar. Hoje, como presidente da Comissão de Direitos Humanos e através da minha assessora da comissão, muitas pessoas nos procuram junto da Câmara de Vereadores. De fato, porque falta cesta básica, vale gás, enfim, muitas vezes não tem nem condição de pagar uma conta de luz, enfim, falta essas condições que são precárias no nosso município. Bom, gente, hoje o Sessão de Notícias fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Um abraço e até lá!